Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Imagino que não deve ter sido fácil logo no início, né? Sim, eu tava muito feliz, né, que eu tava realizando um sonho, mas eu tava muito tensa, porque eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil. Era a minha primeira vez, já tinha viajado de avião, mas eu nunca tinha ido pra fora do país. E muito insegura com tudo, né, com a posição, porque eu fui como professora de dança e eu sabia que eu ia ter que dar aula pras pessoas e falava, meu Deus do céu, o que eu tô indo fazer? Eu só caí em si a hora que eu entrei no avião. E o avião decolou e eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu comecei a chorar, eu falei que eu tava tão quietinha lá no meu clube, na minha academia, com os meus alunos, minha aula. E agora eu tô indo pro Japão. Mas foi, assim, incrível. Primeiro porque o Japão é incrível. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de um dia conhecer, porque é uma cultura, assim, completamente diferente da nossa, né? Eles são de uma educação, as coisas são incríveis, assim. Tem banheiro com papel higiênico e sabonete dentro do metrô. Aí é top, hein? E, assim, é incrível, é lindo demais. A privada esquenta. Olha. Eu sentava na privada, assim, saía aguinha. Mas todo mundo que faz pro Japão fala dessa privada. É aí. muito bom, é muito legal. Então, assim, eu tava maravilhada com tudo aquilo, né? Mas foi engraçado que a hora que você chega no navio, você tem que entregar toda a sua documentação. E daí veio a moça falar comigo. Ah, tá faltando um documento. Aí eu, ai meu Deus. E ela pedia o documento pra mim, que era teste de gravidez. Só que eu não sabia, porque eu não falava inglês, né? Aí ela, não sei o que, pregnant, não sei o que. E eu, não entendia. E tinha um moço comigo que ele era espanhol. E daí ele falava, embaraçada. E eu falava, meu Deus, eu não conseguia entender nenhum, nem o outro. Aí ela fazia assim com a barriga, o gesto com a barriga. Daí eu falei, sim, não fiz. Não. E tive que ir lá, fiz o teste, deu tudo certo. Daí, quando eu embarquei, graças a Deus, nas primeiras semanas, assim, eu tive um chefe brasileiro. Que foi muito bom, porque daí ele me apresentou todo o sistema de como funcionava, o que eu ia fazer, como funcionava tudo em português, me apresentou o navio. E daí me apresentou a Bela, que era a minha chinesa tradutora, né? Ela trabalharia junto comigo. Então, porque nessa posição que eu apliquei, só tinha eu. Eu trabalhava junto com a equipe de entretenimento, mas eu era a única professora de dança do navio. Então, eu tinha uma tradutora só pra mim. Que legal. Super legal, mas eu tava super assim, meu Deus, que responsabilidade. E daí, era bom, porque o inglês dela também era muito fraco. Então, a gente conseguia se comunicar perfeitamente em gestos. Era ótimo. Ia ter que ser assim. Mas as coisas foram acontecendo. E, assim, eu sou muito grata aos indianos, porque eles são muito pacientes. Tinha muito indiano a bordo, né, na temporada Tem muito indiano a bordo no navio, num geral, né? Mas especificamente naquela temporada tinha muito indiano a bordo, que acho que era a Ásia, então bastante filipino, indiano. E a maior parte da tripulação era chinesa, para poder fazer mesmo a tradução, né? O link entre os passageiros. Porque poucos chineses falam inglês, eu acredito. E esse navio tava em quais países, assim? Os portos principais eram Japão. Todos os embarques eram feitos na China, em Shenzhen. Nem sei se eu tô falando certo, Shenzhen. Então, os passageiros embarcavam na China, a gente ia pro Japão, Filipinas e Vietnã. Eram esses 4 países fixos, né? Aí ficava, tipo, rodando. Lá ficava rodando. Por exemplo, um cruzeiro de 5 dias. Aí ele saía da China, aí o segundo dia era Cidei, só navegação. No terceiro dia ele parava no Japão. Daí o quarto dia era navegação e depois ele voltava pra China. O próximo cruzeiro ele ia, sei lá, pras Filipinas. Depois ele ia pro Vietnã. Então ele ia alternando entre esses 3 países. Mas eu tive a sorte de que nesse navio que eu tava, a cada 4 anos eles faziam o Giro do Pacífico, que eles iam pra várias ilhas do Oceano Pacífico. E daí eu conheci lugares, assim, incríveis, tipo Bora Bora, que eu nunca imaginei que existia na minha vida. E que depois eu fiquei sabendo que é uma das ilhas mais bonitas do mundo e tal. Havaí. Então, No assim... Havaí também? A gente foi pro Havaí, Haiti, vários lugares, assim, das ilhas ali que vai beirando o Oceano Pacífico, né? Daí eu tive a sorte de fazer esse giro. Senão seria só os 4 países mesmo. Mas aí você tinha, nos próprios
nos primeiros 4 países aí que você falou, você ia parando também, de vez em quando descia. Ia parando, descia. O navio tem o departamento de turismo, né? Então, eles provêm, às vezes, tour para os crew members. Então, eles pegam um lugar, um ponto turístico de algum país e faz uma excursão só para os funcionários. Aí você consegue ir, nadar com golfinho, coisas assim, turísticas. É bem, bem legal. É bem tranquilo, né? Se nadar com golfinho e tal. Eu nadei, é surreal. É Os lindo. golfinhos são gente boa? Eles são muito inteligentes, é incrível. É? Eles são muito inteligentes. O moço faz assim. Eu não ia ter coragem, não, de nadar com um golfinho. Você tem medo? Sei lá, vai que o golfinho queira alguma coisa contra mim lá. Tal. Eles querem comer. Eles são movidos pela Piorou, comida. né? Aí que eu não quero mesmo. Aí ele faz os gestos, aí ele vai fazendo as manobras com a gente, vai brincando. No Brasil, o boto engravida as mulheres As lá. mulheres, então, golfinho aí, né, nesses lugares. Mas é muito legal a experiência. Bem legal. Macaco. Eu fui num criadouro de macacos, de macaquinhos, aqueles saguizinhos, no Japão. E os macacos são ensinados. Então, os macacos fazem, tipo, uma apresentação pra gente, assim. Sério? Ele vai dando os comandos e os macacos, ele entra nos túneis e vai fazendo, assim, joga bolinha. É muito legal. Mas aí, em troca, né, eles pedem pra gente alimentar. Então, você compra comida pra poder ajudar o lugar, assim. É muito legal. E, pô... Então, eu imagino que você curtiu essa primeira experiência lá, né? Sim, foi muito legal. Eu adorei. E de daí cara, veio a né? pandemia, eu tive que parar por um tempo, né? E depois embarquei de novo, mas... Você não chegou a ficar parada lá nos 3 meses? Fiquei. Ficou? Eu fiquei. Era pra eu ter desembarcado do navio no final de janeiro de 2020. E a pandemia começou na China. A gente estava na China quando começou. Então, a gente fez o Ano Novo Chinês, que era 24 de janeiro. E o próximo cruzeiro foi cancelado. Ninguém sabia por quê. A gente tava feliz, né? Sem passageiro por 5 dias. E depois falaram, tá acontecendo uma pandemia que começou aqui na China. Então, vamos ficar aí 2 cruzeiros cancelados. Depois a gente vê o que vai fazer. E depois as coisas foram piorando. Mas até então, ninguém sabia qual era a gravidade da situação, né? Então, foi proibido entrar qualquer tipo de comida ou tudo. A gente teve que atracar. Nós ficamos atracados na China por, acho que umas 3 semanas. E não podia descer, né? Você tinha que ficar lá dentro do navio. No meio do mar, navio atracado, não entrava comida nenhuma. Eles só faziam pizza e pão, porque era a massa que tinha lá, ia reaproveitando, as frutas foram acabando, foi assim, desesperador. E depois a gente foi pro Japão e ficamos atracados lá por 3 meses. E eu fiquei de janeiro, que era pra eu ter ido embora pro Brasil, até... Se eu não me engano, 1º de março. 1º de março. Pô, você tava praticamente um cárcere privado aí dentro do navio, né? Dentro do navio. E daí, quando a gente foi pro Japão, aí começou a voltar as comidas a bordo, eles começaram a reabastecer o navio e a gente podia descer. Então, foi um período muito legal, porque no Japão não tinha nenhum caso de Covid ainda. Sim. Por isso que era permitido que a gente descesse. E o navio tava atracado lá. Então, a gente descia, passeava ali pelo Japão, eu acabei pegando o trem pra ir pra Tóquio, fui pra alguns lugares, Hiroshima, Nagasaki, que teve a explosão da bomba e tal. E... a gente comia, passava o dia ali na cidade e voltava pro navio. Eu tava de férias. De hotel. Eu tava de férias. De hotel, né? E a gente tava sendo pago. Porque eles tinham que pagar. Claro. Tava sendo pago. Mas, ao mesmo tempo, era um pouco desesperador. Porque a minha família tava assim, né? Você tá aí, não sabe o que vai acontecer. Minha mãe falava, venha embora. Eu falava, gente, os diretores falavam, a gente não pode mandar ninguém embora agora. Porque a gente não sabe como tá a situação do mundo, né? Até que conseguiram comprar algumas passagens e mandaram todos os brasileiros embora de uma vez. Nós estávamos em 6 brasileiros só, naquele navio. Então, fomos todos embora de uma vez. Imagino que chegar em casa tenha sido bom, né? Foi muito bom, E eu até achei, porque naquela época tava tendo as quarentenas, tinha que ficar em algum lugar por 15 dias e tudo mais. E eu cheguei no Brasil... Parecia que nada estava acontecendo. Não me barraram no aeroporto. Eu falei, gente, acabei de chegar da China e ninguém vai me barrar.
Mas foi assim, foi tranquilo, e daí voltei pra casa, e depois as coisas foram, infelizmente, piorando, né? Ah, sim. Mas pelo menos eu tava em casa daí, segura, Ah, minha é. família e tudo mais. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.